Você aceitaria vender o silêncio por R$ 100.000? Esse foi o preço que Karina ouviu da boca do patrão minutos depois de contar que estava grávida. 100 mil. Você some e eu nunca mais quero ouvir seu nome. As palavras vieram frias, como se ela fosse um erro a ser apagado. Mal sabia ele que aquele erro seria o maior acerto da vida dela. Mas antes de contar o que Karina fez com esse dinheiro e o que aconteceu anos depois, me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quem sabe a próxima história de coragem e justiça não? Venha da sua cidade também. Karina tinha 27 anos. Trabalhava há 4 na casa de um empresário respeitado de São Paulo. Era cuidadosa, discreta, fazia tudo com zelo. A esposa do patrão a tratava bem e Karina a respeitava profundamente. Mas o patrão, Renato, via nela algo que não era respeito. Começou com elogios sutis, presentes disfarçados de gentileza, até que uma noite, quando todos dormiam, ele cruzou uma linha que jamais poderia ser cruzada. Karina não gritou, não denunciou. Carregou a dor calada, com medo, com vergonha, como tantas mulheres que se sentem presas em uma hierarquia onde o poder cala a voz. 2 meses depois, o teste confirmou grávida, o desespero veio junto com a coragem. Ela decidiu contar. Achou que ele, ao menos, assumiria a responsabilidade. Mas Renato apenas riu. Frio e calculista, disse que a esposa jamais poderia saber e que o bebê nunca teria pai. Então colocou sobre a mesa um envelope. R$ 100.000. O preço do silêncio. Karina olhou para o envelope. As mãos tremiam. Não era só o dinheiro. Era o que aquele dinheiro significava. Silêncio, submissão, culpa. Ela pensou em rasgar tudo e jogar na cara dele, mas também pensou no bebê. No aluguel atrasado, nas contas, na solidão. Renato continuava falando, como se estivesse negociando uma mercadoria. 100 mil, Karina. Você compra uma casa no interior, muda de vida, mas some. Eu nunca mais quero ouvir seu nome, entendeu? Ela apenas assentiu, com os olhos marejados. Pegou o envelope, saiu da casa e nunca mais voltou. Não houve despedida, nem explicação para a esposa dele. Karina desapareceu como se nunca tivesse existido. Os meses seguintes foram um misto de desespero e coragem. Ela se mudou para uma cidade pequena no interior paulista, alugou um quartinho simples e começou de novo. Gastou o dinheiro com o parto, o enxoval, o básico para sobreviver. O resto guardou. Deu à luz um menino saudável, Miguel, que virou a razão de cada manhã. Mas a culpa não ia embora. Às vezes, quando via o rosto do filho, lembrava do rosto de quem a humilhou. E isso doía, como se fosse uma cicatriz aberta. Ela tentava não pensar, mas a consciência era cruel. Sabia que aquele dinheiro tinha gosto de vergonha e jurou para si mesma que um dia devolveria. Com o tempo, aprendeu a se virar. Fez cursos de cabeleireira. Começou a atender em casa. Ganhava pouco, mas o suficiente. Miguel crescia forte, curioso, esperto. E Karina via nele tudo o que havia de bom no mundo. Anos se passaram, até que um dia o passado bateu à porta, não em forma de pessoa, mas de notícia. Renato, o antigo patrão, estava à beira da falência. Tinha perdido contratos, nome, prestígio. E um pedido inesperado ainda estava por vir. Karina nunca imaginou que voltaria a ver Renato. Mas o destino, às vezes, parece gostar de ironias. Foi numa manhã chuvosa, quase 10 anos depois. Ela havia sido convidada por uma amiga para atender um novo cliente, um salão grande, no centro, que precisava de uma gerente. Era sua chance de crescer, de finalmente sair do fundo de quintal e ter seu próprio espaço. Chegou animada, currículo na bolsa, o coração acelerado, mas quando entrou na sala de entrevistas, o homem sentado à frente dela fez o sangue gelar. Era ele, Renato. O tempo o havia mudado. O cabelo grisalho, o olhar cansado, o terno já sem o mesmo brilho. Mas era ele, o homem que comprou o silêncio dela. Por um segundo, Karina quis ir embora.
Mas Miguel, agora com 9 anos, veio à mente. Ela respirou fundo e sentou-se. Não deixaria o passado roubar o futuro de novo. Renato olhou para ela sem reconhecer de imediato. Perguntou o nome, o histórico profissional e então a hesitação. Karina, você trabalhou comigo, não foi? Ela sustentou o olhar. Trabalhei. Há muito tempo? Na sua casa? Ele empalideceu. O silêncio ficou pesado. Eu lembro. Você... Ela o interrompeu com calma. Eu só quero um emprego, Sr. Renato. Nada mais. Mas o homem não conseguia disfarçar o desconforto. O poder havia trocado de lado. Ela, firme e digna. Ele, pequeno e envergonhado. 2 dias depois, Karina recebeu a ligação. Tinha sido contratada. E no salão, ela se tornaria a alma do negócio, enquanto o novo chefe enfrentava um abismo moral. Os dias seguintes foram estranhos. Renato evitava cruzar o olhar com Karina, como se cada vez que havia lembrasse do que fez. Mas ela, profissional, mantinha o tom sereno e o olhar firme. Cumpria seu trabalho, tratava todos com respeito e nunca o chamou de patrão. No salão, os clientes adoravam Karina. A equipe a admirava. Ela organizava escalas, cuidava das contas e o ambiente parecia florescer sob o toque dela. Era como se, finalmente, tivesse retomado o controle da própria história. Renato, por outro lado, afundava em remorso. Cada palavra gentil de Karina era uma lembrança silenciosa da covardia dele. Ele tentou se aproximar. Chamou-a na sala uma tarde. Karina, eu queria pedir desculpas. Ela levantou o olhar fria. O senhor quer se desculpar por quê? Ele engoliu em seco. Pelo que fiz anos atrás. Eu era outro homem. Ela respirou fundo, mas não respondeu. Apenas disse: as desculpas só valem quando vêm antes do estrago. Depois disso, é só arrependimento tardio. Nos dias seguintes, Renato insistiu em tentar ajudar. Aumentou o salário dela, ofereceu bônus, disse que queria que ela crescesse, mas Karina sabia que o dinheiro dele ainda vinha do mesmo lugar sujo, a tentativa de comprar paz. E ela não estava à venda. Um dia, Karina recebeu um envelope sobre a mesa. Dentro, um cheque de R$100.000, mesma quantia, mesmo número, e um bilhete, para tentar corrigir o que nunca deveria ter acontecido. R. Karina olhou por longos minutos. Depois, escreveu algo no verso, dobrou o cheque e o deixou na mesa do escritório dele. Apenas 3 palavras. Agora o preço é seu. Renato nunca soube o que fazer com aquele bilhete. Agora o preço é seu. Ficou olhando para o cheque por horas, como se aquelas palavras o queimassem. Tentou devolver, tentou falar com ela, mas Karina seguia o trabalho normalmente, educada, profissional, inacessível. Era como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, a presença dela virou um espelho. Cada gesto de Karina, cada sorriso, refletia tudo o que ele não era. A esposa o havia deixado. O negócio estava prestes a fechar. E agora o homem que um dia se achou poderoso ou não, tinha nada além do próprio arrependimento. Um dia, ao sair mais cedo do salão, Karina caminhava até o ponto de ônibus quando ouviu uma voz atrás dela. Karina, espera. Era Renato, ofegante, mãos tremendo. Eu só quero que você saiba. Eu me arrependo de tudo. Ela virou-se devagar, o olhar firme, mas sereno. Eu acredito. Ele pareceu aliviado por um instante, até ouvir o que veio depois. Mas arrependimento não é pagamento, é só o início da dívida. Ele baixou os olhos. Eu queria conhecer o menino. Karina respirou fundo. E por um instante o silêncio pesou no ar. Ele não precisa de pai. Senhor Renato, ele tem caráter, e isso eu ensinei sozinha. Renato engoliu seco, sem conseguir dizer nada. Ela virou as costas e foi embora. Não com raiva, mas com a leveza de quem venceu. Naquela noite, Karina guardou o bilhete antigo, o cheque, e escreveu outro. Dessa vez, o dinheiro fica não para mim, para uma ONG que ajuda mulheres como eu, que já foram silenciadas por quem tinha poder demais e vergonha de menos. Depositou o valor anonimamente e nunca mais falou do assunto. Anos depois,
Quando Miguel se formou no colégio, ela o olhou e pensou: eu não comprei silêncio, eu comprei liberdade. E sorriu, porque entendeu, enfim, que há coisas que o dinheiro nunca paga, mas que a dignidade sempre devolve.